Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplica Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre o imposto de renda. Nós vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica também. Vamos lá? O imposto de renda é um tributo que incide sobre a renda das pessoas, seja pessoa física ou sobre a arrecadação da pessoa jurídica. Então ele tem incidência tanto sobre pessoa física quanto sobre pessoa jurídica. Como que funciona em relação à pessoa física? As pessoas que ganham pouco, elas ficam isentas de efetuar este pagamento. E por cada dependente do contribuinte, há uma dedução de R$ 189,59. Esse valor está atualizado em junho de 2020. Pode ser que você assistindo depois ele tenha um valor diferente. Por isso nós vamos deixar no link da descrição o link específico para uma tabela onde você pode acompanhar a atualização dos valores. Como que funciona o cálculo mensal? Também a tabela está baseada em junho de 2020. Para pessoas que ganham até R$ 1.903,98, elas estão isentas. Aí eu tenho uma faixa de 1.903 a 2.826, 7,5%, 2.826 a 3.751, 15%, 3.751 a 4.664, 22,5%, e acima de 4.664, 27,5%. Quando eu não ganho esses valores específicos mensais, mas eventualmente em um mês ou outro eu ganho mais, eu preciso fazer um cálculo anual. Como que funciona o cálculo anual? O cálculo anual ele não é tão difícil de fazer quanto muitas vezes a gente tem a impressão. Vamos supor que em um caso específico, a pessoa ele é um corretor, ele é aquela pessoa que ganha os valores variáveis. Ele precisa fazer a soma de todos os valores que ele ganhou durante o ano e depois ele vai dividir por 12. Quando ele fizer essa divisão, ele vai ter o valor que ele vai ter ganho anualmente. Caso ele não queira fazer isso, ele simplesmente vai chegar no final do ano e vai somar os valores. Quando ele somar os valores, ele vai entrar nessa tabelazinha de agora. A pessoa que ganha anualmente até R$ 22.847, ela vai também estar isenta. Aquela que ganha entre R$ 22.847 e R$ 33.919, 7,5%, a mesma tabela anterior, só que essa daqui está contando o valor somado anualmente. Como que funciona quando eu tenho que fazer o pagamento em relação aos rendimentos de capitais? Toda vez que eu faço investimento de fundos a longo prazo e aplicação de renda fixa em geral, eu tenho 22,5% de imposto para as aplicações que têm um prazo de até 180 dias. Eu tenho a alíquota de 20% para aplicações de 181 dias até 360 dias, a alíquota de 17,5% para as aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias e a alíquota de 15% para as aplicações que estejam acima de 720 dias para o rendimento. Quando eu tenho aplicações em fundo de curto prazo, eu tenho 22,5% para aplicações com até 180 dias e 20% para aplicações acima de 180 dias. Por que ele tem essas mesmas explicações aqui, os mesmos prazos em dias, mas ele tem alíquotas diferentes e um está dizendo que é a curto prazo, está dizendo que é a longo prazo? Porque pode ser que tenha essa variação no rendimento, mas a própria aplicação ela é uma aplicação de curto prazo e a outra é uma aplicação de longo prazo. Mas na hora de receber os rendimentos tem essa variação de dias, de datas no recebimento. E ela acaba as duas acabam caindo em determinado momento nos mesmos prazos, mas ela em si tem estruturas diferentes. Uma é de longo prazo e a outra é de curto prazo. Mas você pode ver que a alíquota é basicamente a mesma. E para os fundos de ações eu tenho uma alíquota fixa de 15%. Quando eu faço remessas ao exterior, quando eu tenho rendimento de trabalho ou de serviços ou vínculo de serviço sem vínculo empregatício, aposentadoria, pensão por morte, invalidez, prestação de serviço, qualquer dessas outras coisas, eu tenho a alíquota de 25% e de 15% dos demais rendimentos de fontes situadas no Brasil, que eu tenho que fazer o pagamento quando eu faço a remessa para o exterior. Quando eu tenho outros rendimentos, como por exemplo, loteria, prêmio, sorteio, essas coisas, eu tenho 30%. Prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços. A pessoa participou de um sorteio de um carro, um sorteio de uma casa, o sorteio de um caminhão de bens.
aí a alíquota é de 20%. Quando eu tenho 1,5% é em cima de rendimentos de serviço de propaganda e também em cima de rendimentos de remuneração de serviços profissionais. Quando eu tenho a participação nos lucros de alguma empresa ou nos resultados dessa empresa, eu tenho lá, se eu tenho rendimentos até R$ 6.677, eu também estou isento do imposto de renda. E eu tenho a mesma alíquota crescente de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, conforme eu vou passando por essas faixas de rendimentos. Nesse caso, o rendimento que eu vou ter aqui é lucro, não é salário. Quando eu tenho rendimentos recebidos acumuladamente, eu teria que receber eles mensalmente, mas a empresa faz o acerto, por exemplo, anualmente, ou bianualmente, ou semestralmente. Todas as vezes que eles são acumulados, eles vão entrar nessa outra base de cálculo. Sendo que este número aqui, olha, 142,79850, ele é multiplicado pelo número de meses em que o pagamento está acumulado. Porque ele pode ser acumulado por tempo indeterminado. Todas as vezes que eu receber esses valores aqui, no valor de 1.903 vezes o tempo acumulado, até 2.826 vezes o tempo acumulado, eu vou cair em cada uma dessas alíquotas que estão especificadas aqui também. Quando eu tenho o pagamento de imposto de renda sobre pessoa jurídica, o tributo é pago por empresas domiciliadas no Brasil e que estejam registradas e operantes, ou seja, que possuam um CNPJ. Nós comentamos isso em outra aula anterior, mas caso vocês não tenham assistido, quando eu sou uma pessoa física, eu e você, nós possuímos CPF, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Física. Quando eu tenho uma empresa, seja ela empresa individual, seja uma sociedade, eu tenho um CNPJ, que é o registro da empresa como pessoa jurídica. As organizações filantrópicas, as recreativas, as culturais e as científicas estão isentas do pagamento do imposto de renda. O pagamento do imposto de como pessoa jurídica, ele não isenta o pagamento do imposto como pessoa física e vice-versa. O que isso quer dizer? Quando você faz o pagamento do imposto dentro da estrutura da pessoa física, não quer dizer que você diga assim, já está pago o imposto, então os empregados que vão receber não precisam pagar. Não, você como pessoa física vai pagar e a empresa como pessoa jurídica vai pagar antes de repassar para você. Baseado nos lucros dela, nos rendimentos dela, ela vai fazer o pagamento. O que sobrar, ela vai fazer o custo, ela vai pagar empresários, ela vai pagar os funcionários, ela vai pagar a diretoria, ela vai pagar os custos empresariais, ela vai reinvestir, ela vai guardar, vai fazer o que ela quiser. Mas antes de fazer isso, ela precisa fazer o pagamento do imposto pessoa física. Aquelas pessoas que ganham, por exemplo, pro labore, que são os donos da empresa, que recebem um salário, apesar de receber também os lucros, eles também vão pagar o imposto duas vezes, porque eles vão pagar os lucros da empresa e depois eles vão pagar a parte do pro labore do imposto à pessoa física. Então vai pagar ILPJ e vai pagar ILPF. Não faz diferença nenhuma. E isso não é considerado bitributação. A bitributação é quando você paga duas vezes o mesmo imposto. Não é considerado bitributação, porque um é PJ e o outro é PF. Eles são impostos que são considerados sob a base de cálculo diferente. Uma base de cálculo é pessoa física, outra base de cálculo é pessoa jurídica. A bitributação, o imposto ele precisa ser calculado sob a mesma base de cálculo, a mesma alíquota, a mesma incidência, tudo exatamente igual. Aí ele é considerado bitributação. Mas nesse caso a base não é a mesma, então não é bitributação. O cálculo do imposto de renda pessoa jurídica tem várias bases e tem vários regimes de tributação que a empresa pode adotar. Ele tem o Simples Nacional, que se enquadram nele as micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte que poderão optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Imposto e Contribuição das micro e pequenas empresas de pequeno porte. Esse nomão todo vira Simples. O objetivo é unificar todos os impostos das três esferas, o imposto municipal, o imposto estadual, o imposto federal, e todos eles vão ser pagos numa única guia de pagamento, a DAS. Também tem o lucro real. O que é o lucro real? Participam empresas como bancos comerciais, sociedades de crédito, corretoras de títulos e investimentos, financiamentos, as organizações com lucros e rendimentos e ganhos no exterior. Ou seja, aquelas empresas onde o foco dela é movimentação de dinheiro. Ela não movimenta bens, produtos e serviços, ela movimenta dinheiro. E a alíquota do imposto é de 15% sobre o lucro. Aí eu tenho também aquelas empresas que vão se encaixar
no lucro presumido. O que é o lucro presumido? A empresa deve ter um lucro inferior a 78 milhões e maior do que 4 milhões. Então são as empresas que são medianas, elas nem fazem parte do Simples e nem são empresas que movimentam uma grande movimentação financeira. Ele é computado o lucro somente, ele não pensa mais nada além do lucro líquido que a empresa tem. O volume de informações que é passado ao fisco, à fazenda, ele é bem menor e os dados são mais simplificados. A alíquota dele é de 15%, é aplicada trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses. Como funciona a restituição do imposto de renda para a pessoa física? Sim, muitas vezes você pode ter direito à restituição do imposto de renda. Você não somente paga, muitas vezes você recebe de volta. Quando eu faço consultas particulares, cirurgias plásticas relacionadas à saúde, tratamentos dentários, exceto clareamento, consultas psicológicas, psiquiátricas, fisioterapia, convênio médico, paga a mensalidade do convênio médico de pessoas físicas e despesa com cadeiras de roda, todos esses valores podem ser abatidos do imposto de renda. Lembre-se que você primeiro tem que pagar para depois ele voltar. Você não pode simplesmente dizer, olha, eu vou pagar menos porque eu tive estes gastos. Não, você precisa primeiro fazer o pagamento. Quando eu tenho restituição relacionada à educação, é a educação infantil, a educação superior, seja a graduação de qualquer nível ou pós-graduação, e a educação profissional, tanto técnico quanto tecnológico, tecnólogo, ensino fundamental, ensino médio, sejam gastos próprios ou gasto com dependentes declarados. Vamos fazer uma pequena observação aqui. Os gastos com dependentes, eles precisam ter um limite. Todos os gastos com dependente, eles têm um limite. E eles vão ser vinculados aos gastos do pagador principal. Eu faço a restituição, a dedução do imposto de renda junto com o do pagador principal. E não é feito separado. Eu não vou lá na parte do dependente, porque nós vamos ver... Eu vou deixar para vocês um link na descrição, que é para você baixar o programa para fazer a declaração de imposto de renda em casa. Ele já tem toda a estrutura, é só você preencher, ele é bem facinho de entender. E a Receita Federal já deixou isso bem organizadinho para os contribuintes fazerem essa restituição. Como é que funciona? Você vai colocar todos os gastos, sejam seus, ou seja, dos dependentes, no mesmo lugar. Todas as restituições, todas as deduções, elas vão juntas. E aí você vai fazer a dedução do pagamento do imposto de renda relacionado ao recebimento do dependente separado. Você vai declarar cada um dos dependentes, a Receita vai devolver o valor relacionado àqueles dependentes e você vai declarar cada uma das despesas, seja sua, seja dos dependentes, na área destinada às deduções relacionadas, aí vai ter os campos. Educação, saúde, tem cada um deles. Previdência privada. O que é previdência privada? É você, em vez de fazer o INSS, a sua única fonte de renda na aposentadoria, você faz uma previdência dentro de um banco que vai pagar para você a sua aposentadoria de forma privada, particular. Eu posso fazer como plano gerador de benefícios, que é o PGBL, que ele é mais conhecido às vezes pela sigla, e ele vai ter a restituição quando a base de cálculo dele for de 12%. Sendo diferente disso, não tem restituição. Eu também tenho a dedução de dependentes, que ela vai até o teto máximo de R$ 2.275. Então, pode ser que uma pessoa tenha, assim, 15 filhos, pais idosos, esposa, muitas pessoas que sejam seus dependentes. Cada um dos dependentes vai ter o seu valor individual de restituição, sendo que o teto máximo que pode ter de restituição para imposto de renda em relação aos dependentes é de R$ 2.275,08. Também ele pode ser descontada a dedução para a contribuição do INSS quando ela é descontada em folha de pagamento, ou seja, também quando ela é recolhida por autônomos. Tanto faz, nas duas hipóteses eu tenho a possibilidade de fazer a restituição do imposto de renda baseado nos valores que eu paguei para o INSS, para a Previdência Social. Certo? Muitos detalhes nessa aula também, nós ultimamente temos tido aula com bastante detalhes, talvez seja necessário você pausar, assistir mais algumas vezes, mas estamos aqui para tirar dúvidas, é só entrar em contato, mande suas dúvidas no nosso e-mail, mande suas dúvidas no comentário do vídeo, no nosso WhatsApp, em qualquer lugar. Vamos fazer um vídeo respondendo todas as perguntas assim que nós terminarmos essa série que fala sobre as despesas, as rotinas de trabalho. Assim que terminarmos essa série de trabalho, nós vamos fazer o vídeo de resposta de todas as perguntas que vocês têm relacionadas à rotina de trabalho, ao INSS, ao FGTS, cada uma dessas coisas, tá bom? Fiquem com Deus, espero vocês na próxima aula e tchau, tchau!